Estamos chegando com um pacotão de notícias do Galo, bastidores agitados. Após a saída do Cuca, agora o Atlético intensifica. Procura pelo novo treinador. Quem será, hein? Em sua busca por um substituto para Cuca, você sabe que o Cuca foi demitido nessa sexta-feira. E os 3 primeiros alvos pensados pelo Botafogo já descartaram qualquer tipo de negociação. Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal não querem trabalhar no Brasil. Já Pedro Martins, que trabalha hoje no Al Garrafa do Catar, entende que a multa rescisória seria um enorme entrave. O Galo precisaria desembolsar 4,5 milhões de dólares apenas para contratá-lo. O nome do Pedro Martins está praticamente descartado também. A partir daí, o Atlético vai voltar suas fichas a técnicos que já haviam sido especulados. O Jorge Sampaoli segue sendo prioridade, a preferência entre torcedores atleticanos, mas a diretoria hoje trabalha com outras alternativas. Pedro Caixinha, desempregado depois de cair no Santos. Ramon Dias, desempregado depois de pedir demissão no Olímpia. E Luiz Ubeldia, que não se empregou depois de deixar o São Paulo, são nomes especulados. Só para completar em relação ao Atlético, a CNRD condenou o Galo ao pagamento de quase 5 milhões de reais pela compra de Daverson junto ao Cuiabá. O Daverson já nem está mais no Atlético, foi negociado com o Fortaleza e por lá está afastado, e essa dívida segue pendente. Fala, turma, tudo bem? Hoje sabadão, tá começando um pacotão de notícias do Atlético aqui no YouTube da Itatiaia. Que semana movimentada, hein? Principalmente após a derrota no Clássico contra o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Derrota por 2-0, que resultou na queda do técnico Cuca. Na manhã de ontem, o Atlético oficializou a saída do treinador de 62 anos, que vivia a sua quarta passagem pelo clube. O Cuca, né, com certeza um dos maiores treinadores da história e com certeza o mais vencedor, né? Isso os números não deixam mentir, assim como também sobre o desempenho nesta temporada, que foi bem abaixo do esperado pela diretoria, esperado também pelos torcedores. Sucesso ao Cuca, mas agora é vida para frente, o Atlético pensando em futuro e já mira o mercado para ter um sucessor. Como a gente vem trazendo ao longo da programação na Itatiaia, alguns nomes estão sendo especulados e nas redes sociais os torcedores fazem um barulho danado pelo retorno do argentino Jorge Sampaoli, que trabalhou no Atlético no ano de 2000, saiu no início de 2021 e se transferiu para o futebol francês. Só que, segundo a nossa apuração, a gente conversando com algumas pessoas, Jorge Sampaoli não faz parte desse perfil que quer a diretoria. Então o nome está descartado do treinador argentino. O Galo tem portugueses na mira, né? Sempre que sai um treinador, vem um português na mira do Atlético. Bom, o que a gente conseguiu apurar? Eu conversei com Pedro Caixinha, ex-treinador do Bragantino e também do Santos. Ele me disse que teve um contato do Atlético e que vê com muitos bons olhos treinar o Alvinegro. Só que ele me alertou também, falou, ó, meu nome não é o único, tem uma short list, ou seja, uma listinha aí com outros nomes e eu só faço parte dessa lista. Vamos ver o que acontece. Ok. Descobrimos também a apuração da nossa Laura Rezende, do ge.com, que o Atlético fez uma consulta por Pedro Martins, treinador de 55 anos, que atualmente está no Al Garrafa. Pois é, eu conversei com o empresário do Pedro Martins, que também me disse, ó, o Paulo Brax ligou para o Pedro Martins, fez uma consulta e agora depende do Atlético, vamos ver a oferta que o Atlético faz. Então, pelo menos 2 nomes de uma lista de 5, a gente já sabe, Pedro Martins e também o Pedro Caixinha. Bom, vamos ver então o que o Atlético vai se resolver, né? Com quem ele vai fechar, com quem ele vai bater o martelo, porque para o jogo de amanhã contra o Vitória, 18h30, esse jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória vem de uma goleada de 8-0, sofreu 8-0 para o Flamengo, está arrebentado, com técnico interino também, o Rodrigo Chagas vai comandar, e do lado do Atlético, mais uma vez, o Lucas Gonçalves vai ser o responsável por apagar o incêndio, né? O Lucas Gonçalves, que é auxiliar permanente do clube, tem esta missão. Eu vou chamar para falar com a gente o Paulo Brax. Ele ontem deu uma entrevista à Itatiaia. Vamos ouvir o que ele disse sobre a saída do Cuca e a busca do Atlético por um novo treinador. Hoje foi um dia muito difícil, porque tivemos que comunicar a saída do nosso treinador, do Cuca, um dos maiores técnicos da história do clube. Conversamos bastante hoje de manhã.
Ele entendeu e nos despedimos dignamente dele, do Cuquinha, atletas, funcionários do CT, com muito respeito, com muita gratidão. E a partir de agora, estamos em busca de um novo comandante, decisão que será tomada com critérios, com convicções, dentro do projeto do clube, porque temos que pensar no brasileiro, que precisamos retomar a performance, recuperar urgentemente na tabela. No jogo de volta da Copa do Brasil, que não acabou, na Sul-Americana, que vamos ter o confronto de quartas de final com Bolívar, em pouco mais de 2 semanas. Temos um calendário cheio, importante. Não vou estabelecer data, nem passar a vocês perfil nesse momento, porque isso obviamente não ajuda no trabalho, mas estejam certos, tenham a absoluta certeza que virou a nossa prioridade no clube. Tá então, Paulo Brax falando com a gente, prioridade total para encontrar um novo treinador. Em meio a essa procura de novo treinador, vai com o interino para encarar o Vitória da Bahia, que também está sem técnico, né, nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos ao assunto do momento, né? O torcedor do Galo querendo saber quem será o novo treinador, quem vai substituir o Cuca, que foi demitido ontem. O Atlético intensificou procura por novo comandante, mas por enquanto a apuração da Itatiaia não tem uma data definida pelo clube para anunciar esse novo treinador. O que o Atlético pensa? A cúpula da SAF precisa ter convicção, não por pressão de torcida externa, para anunciar logo esse novo comandante. O Atlético tem uma lista que inicialmente era maior, né? Antes da demissão do Cuca ali, começaram a pensar em nomes. Já na quinta-feira, esta lista diminuiu ontem. Está ali na casa de 4 a 5 nomes. E nesses nomes, estrangeiros estão encabeçando a lista. A gente trouxe já a informação na Itatiaia que, a princípio, neste momento, Sampaoli, que tem aí um apelo popular, principalmente nas redes sociais do torcedor atleticano, tem essa preferência do torcedor, não é prioridade da SAF do Atlético. O Jorge Sampaoli, que comandou o Galo em 2020. Mas também não está totalmente descartada esta possibilidade, por ser um treinador acostumado aqui no futebol brasileiro, já treinou não só o Galo, mas grandes clubes. Agora, ontem o Atlético fez já a consulta por meio do empresário do Pedro Martins. Pedro Martins tem 55 anos e hoje está no Algarafa, lá no mundo árabe. A princípio, para tirá-lo, o Atlético teria que fazer um esforço financeiro, até pela desvalorização do real, que é muito grande hoje. É difícil você competir financeiramente com clubes do mundo árabe. Logicamente que o futebol brasileiro, para portugueses, né, se tornou um grande mercado para treinador. Então, o Pedro Martins está empregado, é um nome sim que agrada pelo perfil da SAF do Atlético. Então, nomes de estrangeiros, a gente vem falando, praticamente todos os nomes comentados, não tem brasileiro aí nesta lista do Galo. Agora, o Pedro Caixinha, que foi destacado, né, principalmente na quinta-feira, esse nome, pela nossa apuração, estaria praticamente descartado. O Galo não pensa, pelo menos agora, né? As coisas podem mudar nesse nome aí para treinador do Galo. Inclusive, tem até muita rejeição, né? O nome do Pedro Caixinha por parte do torcedor atleticano. O cenário é esse. A procura continua, né? Com o Paulo Brax, que é o CSO, o homem forte do futebol do Atlético, buscando os contatos. Logicamente sempre ali em linha, né, nesse contexto aí com os donos do Atlético, né, os sócios majoritários do clube, para definição do novo treinador. O cenário é esse por enquanto. Domênico Bering, diretor de comunicação, já falou abertamente. O ex-presidente Sérgio Sete Câmara, né, que foi quem trouxe o Sampaoli à época, sabe assim, coisas terríveis que ele fazia
nos bastidores do Galo, na convivência com atletas, com funcionários do clube. Agora, aí põe na balança, né? O bom treinador que ele é, sabe montar times ofensivos. E essa outra questão da relação. Valeria a aposta? Cláudio Rezende já disse que o Sampaoli não é a preferência inicial da diretoria, Vini. Thiago, eu entendo o clamor da torcida pelo Sampaoli por alguns motivos. Primeiro que em 2020 ele fez um bom trabalho no Atlético, falando de campo e bola, aquele time jogou muito bem. Na reta final, caiu de rendimento, perdeu alguns jogos bobos contra o Goiás, o Vasco, que custaram ali o título do Campeonato Brasileiro, mas era um Atlético que jogava de uma forma que o torcedor se identifica, para cima, um time muito ofensivo e um treinador que é inconformado com o medíocre, com o mediano. Então ele estimula com que o time jogue cada vez melhor, que vá para cima dos adversários. Eu acho que isso é um fator que pesa para esse clamor aí da torcida nas redes sociais. Outro é que o Atlético, nesse momento, precisa de uma chacoalhada, de alguém que chegue para mobilizar e para tentar extrair algo diferente. E a gente sabe que o Sampaoli é um cara pilhado. E um outro fator que eu acho que pesa pelo clamor aí do Sampaoli é o medo do Atlético buscar outros nomes que são muito questionáveis. Que para mim é o caso do Pedro Caixinha e também do Zubeldia. Então, como a torcida fica vendo aí, né? Esses nomes estão sendo cogitados, ventilados. Poxa, a torcida pensa assim, eu não quero de jeito nenhum o Caixinha, não quero de jeito nenhum o Zubeldia. Então, vai no Sampaoli, que para esse momento seria muito melhor do que os outros. É lógico que tudo tem um pacote. A torcida não estava ali no ambiente, né? Não conviveu internamente e a gente sabe que o Sampaoli gera, sim, um desgaste. Mas na balança, Thiago, colocando os pontos positivos e negativos, eu creio que, comparado com outros nomes que já foram ventilados, eu acho o Sampaoli melhor mesmo com esse combo aí, né? De ser um cara que não é fácil de lidar, que o trato realmente é difícil. O compromisso contra o Cruzeiro tem que começar a se recuperar agora, né, Vinícius? Tem que começar. Já passou da hora, né, Thiago? Independente de qual seja o treinador. O Lucas Gonçalves, por exemplo, que vai comandar o Atlético nesse jogo de forma interina, todas as vezes que ele foi acionado, ele organizou boas equipes. Tem boas estratégias. Eu lembro do jogo, por exemplo, contra o Fluminense, na saída do Kudê para a chegada do Filipão. Foi um jogo fora de casa, que o Filipão já esteve à beira do gramado, mas quem montou o time foi o Lucas Gonçalves. E o Atlético, por muito pouco, não venceu aquele jogo, fazendo uma boa partida. Então, assim, eu acredito no Atlético mais organizado, em um Atlético que vai conseguir, talvez até fazer um jogo melhor mesmo do que vinha fazendo sob o comando do Cuca, mas precisa vencer, Thiago. Vitória vem muito mal. O Atlético também tá mal? Tá. Mas um time que perdeu de 8-0. Só que tem uma coisa, né? O Atlético também para ganhar do Vitória lá é complicado e... Historicamente, né? Historicamente. E no primeiro turno empatou com Vitória, né? No Mineirão, né? Que foi aquele jogo. Então, precisa de dar uma resposta e, lógico, tem impacto, só que vai vir depois, né? O treinador, então, independente se perder ou ganhar, vai ter uma mudança ali de filosofia também com a chegada desse novo técnico. Galo, tem que ganhar. Amanhã tem que ganhar. Acabar de empurrar esse Vitória morro abaixo. Vitória, amanhã não, hein? Leão, Banguelo, Leão. Amanhã não. Amanhã eu sou mais o Galo neste Campeonato Brasileiro. Fala, pessoal, beleza? Meus agradecimentos aí a todos os inscritos. Vocês são muito importantes para o canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo quem puder, ative o sininho de notificações, deixa aquele like esperto, ajuda demais o canal. Verifique se você é inscrito. Seja muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!